Boa noite. A partir de agora você acompanha a prestação de contas do segundo ano de mandato do deputado Sérgio Majeski e fica por dentro das principais ações desse primeiro semestre de 2016. Lembrando que essa apresentação é exclusivamente virtual, feita aqui pela fanpage do deputado. E você pode fazer perguntas no espaço de comentários que tem abaixo desse vídeo. A gente, no final dessa prestação de contas, vai selecionar algumas dessas perguntas e o deputado, então, poderá respondê-los. Lembrando também que todos os dados apresentados nesta noite estarão disponíveis nas nossas redes sociais e também no nosso site www.sergiomajeski.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite, Fiorella. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento em suas casas. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós temos, desde que eu assumi o meu mandato, nós fizemos prestações de contas presenciais. No ano passado, nós fazemos isso semestralmente, então no ano passado, em 2015, fiz 2 vezes de forma presencial. Esse ano nós estamos inovando, nós vamos fazer de forma virtual, é uma experiência que nós estamos fazendo, foi elaborado pela minha equipe, que não é profissional nesse ramo, né, de filmagens, então nós estamos aqui de uma forma meio amadora, realizando essa prestação de contas, e nos perdoe por qualquer falha que possa vir a ocorrer. Você que nos assiste pode comentar também dizendo, né, de qual município do Espírito Santo está falando, para que a gente possa saber, né, de onde você está nos assistindo. O senhor falava agora, né, deputado, sobre a questão do dinheiro, né? E a gente pode começar exatamente por esse ponto. É um ponto muito importante, a sociedade sempre cobra, né, dos políticos essa questão das finanças. E a gente tem entre os diferenciais do mandato do senhor justamente essa questão da economia. A gente começa aí principalmente pelo número máximo de assessores, há um limite aí, cada parlamentar capixaba aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode ter até 18 assessores no seu gabinete. Esse ano são 10, né, assessores, e tem também toda a questão da economia por parte do material de escritório. O senhor adota algumas políticas, né, os bons hábitos, em questão de papel reciclável, a questão também de não usar nada descartável, isso tudo, né, ter canecas de porcelana. Quais os números que o senhor traz para a gente? Como é que é essa questão? Pois é, Fiorella, a minha campanha já foi uma campanha muito diferenciada. Tem muitas pessoas que passaram a me conhecer apenas depois de eleito, né? E talvez desconhecem um pouco como foi como eu fiz a minha campanha, né? Eu fiz uma campanha praticamente sozinho, com apoio voluntário, principalmente de milhares de ex-alunos e alunos e alguns amigos. Então a minha campanha já foi uma campanha muito enxuta, né? Nós gastamos R$ 18.700 aproximadamente, não colocamos placas nas ruas, não tive pessoas distribuindo santinhos, enfim. A minha campanha foi feita quase que inteiramente pelas redes sociais, com apoio, como eu disse, de amigos e principalmente de alunos. Sou professor há mais de 30 anos, né, de Geografia, mestre em Educação. E então essa é uma prática que deveria ser absorvida não só pelos parlamentares, mas pelo executivo, pelo judiciário, porque todo mundo fala do cuidado com o dinheiro público, principalmente agora que nós estamos falando tanto em economia. Então na Assembleia Legislativa, cada deputado pode ter até 18 assessores. Eu tenho 10, eu acho que é um número suficiente. Pode ser que talvez em algum momento, por um trabalho que eu ainda venha a fazer, eu precise de outros profissionais e que venha precisar de contratar. Mas desde o começo, né, eu tinha no ano passado 11, esse ano eu tenho 10 profissionais trabalhando comigo, todos selecionados por currículo, por entrevista. Eu não tenho no meu gabinete ninguém que é apadrinhado ali de político, parente ou coisa que o valha. Todos estão lá por competência. Como eu disse, nós temos um processo seletivo no começo do meu mandato, né, com currículo, com entrevistas. E também primamos muito pela economia da chamada verba gabinete, né? Então, graças a isso, conforme mostra aqui nessa tela, né, de janeiro a junho desse ano, nós economizamos 40,98 em relação à folha de pagamento, por ter uma equipe mais enxuta. E 81,97 economizado na chamada verba gabinete, que é uma verba destinada, por exemplo, à gasolina do carro do gabinete, a materiais como papel, tinta de impressora e outros mais, que é abatido
disso. Então, nós economizamos só nos primeiros 6 meses desse ano R$ 258.974, né, economizado durante esses 6 meses. Por quê? E isso não é porque agora nós estamos em crise, então resolvi cortar. Essa tem sido uma prática desde o primeiro dia que eu assumi o meu mandato. E contabilizando desde fevereiro de 2015, quando tomamos posse, até junho, nós economizamos 37,91% daquilo que se refere à folha de pagamento e 76,89% em relação à chamada verba gabinete. Eu economizei, então, em 1 ano e meio, R$ 697.565, ou seja, aproximadamente R$ 700 mil foi economizado pelo meu gabinete nesse período. Seria muito bom, né, que tanto o executivo, o judiciário, pensasse nessa forma, né, de tornar enxutos os gastos. Não é cortando, no caso do executivo, cortar a gasolina das viaturas de polícia, demitir professores, juntando turma, fechando escola, que essa é uma economia burra, a meu ver, né? Nós temos que economizar onde é possível economizar. E se for, é óbvio, eu não tenho a pretensão de dizer que os gabinetes dos desembargadores, os gabinetes das secretarias não poderiam ser mais enxutos. Mas eu creio que poderiam sim, né? A própria Assembleia Legislativa poderia ser bem mais econômica do que é também. Então, assim, nós não fazemos um discurso e temos outras práticas, né? As nossas práticas são coordenadas com o nosso discurso. Então, o cuidado com o dinheiro público é muito importante. É claro que seria muito bom que eu pudesse destinar esse dinheiro, por exemplo, para a saúde, para a educação, para a segurança, para entidades como a Paz e tal. Ainda nós não podemos fazer isso. Então, assim, não tem como dizer assim, mas o que é feito desse dinheiro? Eu estou fazendo a minha parte, que é economizá-lo. Nós vamos apresentar no segundo semestre uma proposta de emenda constitucional para que os deputados que economizam dinheiro possam direcionar esse dinheiro para a educação, a saúde, a segurança ou instituições como essa, né? O dinheiro público precisa ser muito bem cuidado, cada centavo tem que ser muito bem cuidado. Antes de apresentar essa proposta, esse dinheiro é devolvido para a própria casa. Para a própria casa, esse dinheiro é devolvido para o próprio orçamento da Assembleia. Falando em proposições, né, deputado, pelos números da sua atuação parlamentar, a gente vê aí que o senhor já apresentou 55 projetos nesse 1 ano e meio de mandato. São 14 somente nesse primeiro semestre. E com atuação em diversas áreas, né? O senhor tem atuado bastante na área de educação e também na área de transparência, apresentou vários projetos, inclusive mudando o regimento interno da Assembleia Legislativa, mas também tem outras bandeiras, meio ambiente, tem também a questão, né, da inclusão social, da juventude, a gestão pública, né, a transparência. Quais os números que o senhor traz para a gente, né, e dessas propostas, quantas já foram, viraram leis, né, quais o senhor destaca para a gente? Então, estão aqui na tela, né, aquilo que eu apresentei. E aqui são apenas as desse semestre, né? Nós não estamos contabilizando aqui os projetos e emendas que foram apresentados no ano passado, que hoje, somando tudo, deve passar já da casa dos 80, somando, né, projetos de lei, de mudança de regimento, enfim. As propostas, o número de 56, no caso, é o número total, desculpe. Assim, nós apresentamos muitas propostas, algumas delas foram já aprovadas e sancionadas, como, por exemplo, né, do uso de água reciclada, por exemplo, o reuso de água, que já foi votado e sancionado. Nós temos ainda o projeto de cadastramento de pessoas com deficiência física, que já foi votado, mas ainda não foi sancionado. Nós temos projetos em andamento ainda, por exemplo, sobre incentivo de energia limpa, sobre a tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Nós temos projetos na área de educação ainda em andamento de redução do número de alunos por turma. Enfim, são muitos projetos, né? E a gente tem feito muitas emendas também aos projetos enviados pelo governo. Porque tem algumas coisas que as pessoas às vezes elas desconhecem, né? Por exemplo, muitos projetos só podem ser apresentados pelo Executivo, sobretudo aqueles que aumentam gastos do Estado. Então, a esses projetos nós fazemos emendas, né? Muitas vezes, infelizmente, as emendas e os projetos não são aprovados.
né? Nós temos, às vezes, dificuldade de fazer com que esses projetos sejam aprovados. Há, infelizmente, no Estado, eu acho que isso é uma prática no Brasil inteiro, que é uma interferência muito grande do Executivo no Legislativo. Então, ali, porque o governo tem uma quantidade muito grande de aliados, né? E aí funciona também muita coisa na base da troca, muitos deputados têm receio do governo não pagar as emendas parlamentares. Então, as minhas propostas e as minhas emendas normalmente sofrem um processo mais doloroso para ser aprovado, até pela minha postura, tido por muitos como o único deputado de oposição. Eu não sei, eu não me importo de ser classificado como deputado de oposição, mas eu tenho apoiado muitos projetos do governo que são interessantes para a sociedade. Eu tenho agido, sim, de uma forma independente, porque eu acredito que os poderes precisam ser harmônicos, mas independentes, né? E harmonia não significa subserviência, são duas coisas que não têm relação. Então, a minha postura muito independente e a minha postura de fazer o meu trabalho como parlamentar e querer que o governo faça o dele, muitas vezes faz com que isso, né, não interesse ao governo, né? Eu critico abertamente determinadas posturas do governo, determinados projetos. Eu tenho feito críticas principalmente da política educacional do Estado, que, a meu ver, é muito ruim, né? Eu já visitei mais de 173 escolas. Então, às vezes temos dificuldades, mas não desistimos. E também, todos os debates que puxamos quando um projeto do governo entra ali, como recentemente a LDO, é no sentido também de chamar a população para esse debate, que a população entenda o que está acontecendo, porque muitas vezes a população não entende como se dá o trabalho legislativo, o que nós fazemos. Muitas vezes as pessoas acham que o nosso trabalho se limita àquelas 3 sessões semanais, quando o nosso trabalho fora dali é muito maior, né? Mas estamos firmes sempre. Todas as minhas atitudes e todos os meus projetos e tudo aquilo que eu tenho defendido, criticado, denunciado, são sempre coadunados com os interesses da sociedade, porque eu sou representante da sociedade, né? Eu não sou representante do governo, eu não sou representante de primeiro plano do meu partido, eu sou um representante da sociedade, pago por ela, e é a ela que eu devo o meu trabalho e a satisfação. Sobre essa questão, né, da dificuldade de ser aprovado os projetos que o senhor apresenta na Assembleia Legislativa, a gente teve, como o senhor disse, na LDO, foi um caso bastante emblemático. O senhor apresentou 14 emendas, chegou a pedir destaque de 9 delas, né, durante a votação em plenário, 4 apenas foram aprovadas. E teve também a questão do projeto de resolução, que trazia mais transparência às votações da própria Casa, da própria Assembleia Legislativa, com as votações sendo divulgadas na internet, e também a votação nominal para até utilizar o painel da Assembleia, que teve um custo elevado. Eu queria que o senhor falasse desses 2 projetos, né, desses 2 casos, explicando que a LDO para a população, é um ponto que o senhor bate bastante, né, que se a população soubesse o que é a LDO, poderia ir até a casa, acompanhar de perto. Fale um pouquinho para a gente sobre essa dificuldade. Então, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome já está dizendo, ali estão todas as diretrizes de como o governo pretende gastar o dinheiro público para o ano de 2017. O parlamento, o trabalho parlamentar, assim, poucas vezes os deputados têm autonomia efetiva para mexer no dinheiro do Estado, o que vai ser gasto, como vai ser gasto. A LDO, assim como a LOA, que é a lei orçamentária anual, que é votada no segundo semestre, elas são as grandes oportunidades que os parlamentares têm para interferir diretamente de como o Estado gastará o dinheiro. E é curioso que os parlamentares que tanto reclamam da falta de autonomia nesse quesito, porque nós não podemos apresentar projetos independentes que venham a mexer nos gastos públicos. Então, a única oportunidade que temos de fazer isso é na votação do orçamento e nos direcionamentos dados pela LDO. E aí a maioria dos parlamentares abre mão disso. E aí se diz que não dá para analisar cada emenda dos parlamentares, porque vamos ficar aqui muitas semanas, muitos dias. Podemos ficar, porque trata-se das 2 principais peças
da legislação que passam pela Assembleia todo ano. E a população, ela sequer entende exatamente o que é isso. Tanto que no dia da votação da LDO, não tinha ninguém nas galerias. Nem mesmo as instituições como sindicatos, movimentos sociais, nem esses compareceram lá. Agora, nós vamos fazer uma ampla divulgação no segundo semestre quando chegar a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Que daí, para as pessoas pressionarem também os parlamentares, no sentido de fazer bom uso, né, ali de ano passado, por exemplo, quando nós votamos o orçamento, então tinha aproximadamente 40 milhões destinados à publicidade. Então eu fiz uma emenda que 17 milhões dali fosse passado para a educação. Não havia problema nenhum. Todo mundo sabe que a maior parte do gasto com publicidade é para fazer proselitismo político. Claro que o governo precisa de dinheiro para publicidade, por exemplo, uma campanha sobre, né, o combate à Zika, por exemplo, ou uma campanha educativa do trânsito, isso é importante, como uma campanha de combate às drogas, é importante que se faça. Mas a maior parte do dinheiro de publicidade é a autopromoção dos governos. Então, assim, nós poderíamos ter reduzido pela metade o dinheiro da publicidade e colocado isso na educação, ou na segurança, ou na saúde, no momento, né, em que todos os governos reclamam da falta de dinheiro, seria um dos lugares que mais deveria se cortar em publicidade, porque publicidade não é algo que vai beneficiar muito a população. Mas nem isso foi aceito, né? Então, assim, isso é uma questão complicada. Quanto à questão do projeto de resolução que eu apresentei para que se tornasse obrigatório todas as votações fossem nominais. Hoje, grande parte das votações que ocorrem no plenário da Assembleia, eles são votações simbólicas, ou seja, o presidente pergunta, quem aprova permanece como está, quem não aprova se manifeste. Então, eu sugeri, através desse projeto, que todas as votações fossem no painel, fossem nominal e aparecessem no painel. Nós temos um painel eletrônico lá e aquilo custa os tubos para a Assembleia. E é relativamente pouco utilizado o painel. Então, ali seria uma forma da maioria da população saber exatamente como votam os seus representantes. Porque hoje fica muito difícil, mesmo que tenha o site da Assembleia, se a pessoa for procurar, por exemplo, todos os projetos que foram votados hoje, por exemplo, como votou cada deputado, ela não vai achar. Vai achar assim, houve, 20 votaram a favor, 5 votaram contra. Mas não quem votou contra e quem votou a favor. Ora, nós precisamos dar essa transparência. Um parlamentar não é representante de si próprio, ele é representante da sociedade. É como se a sociedade tivesse dado uma procuração para ele falar em nome dela. Então, nada mais justo de que fique estampado lá como cada deputado está votando. Porque se eu voto a favor ou contra um projeto, seja ele do governo ou de um colega parlamentar, eu tenho fundamento para me justificar e para defender a minha posição, seja lá ela qual for. E, curiosamente, a maioria dos deputados votou contra esse projeto. Ele foi derrotado no plenário. Né? Foi até por uma margem relativamente pequena, mas foi derrotado. É uma coisa incompreensível. Né? Principalmente no momento que nós vivemos num país onde a sociedade clama por transparência. Então, quanto mais transparência, quanto mais a gente explicar ao povo, justificar, mostrar o que está fazendo, tanto melhor. E é bom para a imagem da casa. É bom porque a imagem dos políticos está altamente desgastada, principalmente do poder legislativo. Então, tudo que a gente pudesse fazer para elevar o nome desse poder, que é um pilar da democracia, né? E transformá-lo mais transparente, mas aí às vezes coisas como essa da votação, por exemplo, nominal no painel, a maioria entendeu que não era bom. Seria até bom até para a própria sociedade, né? A população, acompanhar como que votou. Claro, e cobrar dos seus parlamentares, dos seus representantes, olha, por que você votou contra uma coisa que interessava a sociedade, né? Por que isso, aquilo, enfim. Nós vamos continuar, no que vem nós vamos apresentar o projeto novamente. A gente teve uma pequena pausa por conta de um problema com a internet, mas a gente retoma agora, quem chega para nos assistir
pode acompanhar agora, então, a prestação de contas do segundo ano de mandato do deputado Sérgio Majesco, as principais ações do primeiro semestre de 2016. A gente já passou aqui por algumas informações, como, por exemplo, o número de projetos já apresentados pelo deputado Sérgio Majesco nesse 1 ano e meio de mandato. Foram 56, 14 deles somente no primeiro semestre de 2016. Lembrando que você pode fazer perguntas, pode interagir com a gente nesse espaço de comentários abaixo do vídeo. Temos bastante pessoas já fazendo interações, pessoas de Vila Velha, Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá, Linhares e Vitória. A gente agradece a participação de vocês. Quem chega agora pode comentar, dizer de qual município do estado do Espírito Santo fala, para a gente saber, né, de onde você está nos assistindo. A gente quer agradecer também aos mais de 1.200 pessoas alcançadas com essa transmissão ao vivo. Essa prestação de contas está passando exclusivamente no Facebook, aqui na fanpage do deputado Sérgio Majesco, mas todas as informações apresentadas estarão disponíveis em nossas redes sociais e também no nosso site www.sergiomajesco.com.br. Deputado, antes dessa pequena pausa, a gente falava sobre a questão das indicações, né? O senhor explicava para os nossos espectadores o que eram as indicações. E a gente tem também como prerrogativa do deputado estadual a questão do requerimento de informação ao Executivo, ao governo do Estado. Foram 80 requerimentos de informação apresentados ao longo do mandato, nesse 1 ano e meio, 24 somente neste primeiro semestre de 2016. E o senhor falava dessa questão da dificuldade. Teve também dificuldade nas respostas, dos requerimentos de informação. O senhor precisou representar contra secretários do governo do Estado no Ministério Público. Explica um pouquinho para a gente. Então, o requerimento de informação a qualquer secretaria do Estado é uma prerrogativa constitucional do parlamentar. E o governo teria, as secretarias teriam até 30 dias para responder. Nós já tivemos requerimento de informação de ultrapassar esse prazo, chegar a 180 dias, E muitas vezes, quando essas respostas vêm de forma superficial, e que não nos atende. Eu não sei por que as secretarias têm tanta dificuldade em informar aquilo que é um direito constitucional. Para você ter uma noção, nós estamos esperando agora, há 3 meses, mais de 3 meses, um requerimento de informações da Secretaria da Fazenda, que nós pedimos para que a Secretaria nos informasse quantas empresas recebem incentivos fiscais no Espírito Santo, de quantos são esses incentivos e por que recebem. Porque, afinal de contas, isso tem que ser de conhecimento da sociedade. Incentivo fiscal, renúncia fiscal é dinheiro público. E no Espírito Santo se desconhece isso. No ano passado, foi uma coisa incrível, o líder do governo entrou com um projeto de lei para suprimir o artigo 145 da Constituição Estadual, que era um artigo que obrigava o governo, em 180 dias terminado o ano fiscal, a dar essa transparência. Só que esse artigo foi suprimido a pedido do governo e apoiado pela maioria dos deputados. Eu fui um dos poucos, mais 4 ou 5, que votamos contra. Hoje, inclusive, a Constituição do Estado, ela não tem o artigo 145, uma coisa esdrúxula, Ela pula do artigo 144 para o artigo 146. Então, nós temos encontrado muita dificuldade e nós já acionamos o Ministério Público uma vez, acionamos 6 secretários por falta de informação, porque, segundo a Constituição, a negação da informação incorre em crime de responsabilidade e estamos prestes a fazer novamente, pela falta de informação. Também até hoje não obtivemos as informações necessárias da Secretaria de Saúde em relação aos famigerados repelentes, que foram comprados a um preço exorbitante. Até hoje ninguém explicou quem ficou com esse dinheiro. Estamos aguardando e vamos acionar novamente o Ministério Público. Inclusive, quem acompanha os trabalhos do Legislativo, quem acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa, acompanha as sessões, pode perceber que hoje foi votado um projeto apresentado pela mesa diretora ampliando para 180 dias, mais dias. Para a Secretaria, o senhor votou contra, explica para os nossos... Essa é outra coisa que eu não entendo, como eu dizia antes, O parlamento tinha que primar pela eficiência e a eficácia. Foi apresentado pela mesa diretora um projeto de resolução que muda o tempo de 30 para 60 dias. Então, e foi aprovado hoje. Eu fui o único, foram 2 votos contra só. Eu e o deputado Erivaldo dos Anjos. Todos os outros 20 deputados que estavam presentes votaram favorável. E os deputados vivem reclamando dessa falta de informação. Ora, se o governo, tendo 30 dias
constitucionalmente para responder não respondia, por que ele vai responder em 60? Se em 30 dias demorava 30, 90, 180, imagine agora com 60. E a proposta apresentada hoje e aprovada a proposta da mesa, ela é inconstitucional, porque a Constituição Federal diz claramente que o prazo é de 30 dias legais. Então, assim, e hoje, como eu discussei na Assembleia, dizendo, a Assembleia se apequena ao fazer isso, né? Nós deveríamos até pensar na possibilidade de redução desse prazo. Hoje nós vivemos no mundo da informática. Por que se eu peço à Secretaria da Fazenda para me enviar quantas empresas recebem incentivo fiscal e quanto, é óbvio que eles devem ter isso tudo lá, né, na informática e tudo mais. Porque eles precisam de 60 dias para isso. Então, infelizmente, assim, eu acho que a aprovação disso foi um tiro no pé na própria Assembleia. Agora a gente passa para um outro ponto, que é um projeto bem importante que o senhor tem feito, o senhor já falou no início dessa transmissão, que são as visitas às escolas estaduais. O senhor já passou por 173 escolas estaduais em 77 municípios, resta apenas agora Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, a ser visitado. A gente gostaria de saber, deputado, como é que esse projeto que o senhor está desenvolvendo, o que o senhor está colhendo dessas visitas, o que o senhor já fez com os dados levantados, o que o senhor pretende fazer com todas essas informações? Olha, nós visitamos 173 escolas estaduais, como você disse, né? Nós já visitamos ali também Muniz Freire, mas não visitamos as escolas. Então, na verdade, falta escolas de Presidente Kennedy e de Muniz Freire, embora eu tenha participado bem ativamente daquela questão quando o governo queria fechar as escolas por lá e tal. Nós temos encontrado escolas dos mais diversos tipos. É claro que um número muito reduzido das escolas tem uma boa estrutura, né, e foram reformadas ou construídas há pouco tempo, mas a maioria não. Então, assim, falta de tudo as escolas. Falta, mais de 30% das escolas não tem quadra de esporte, a maioria que tem, o telhado não está bom, precisa ser reformada, precisa ser melhorada. Grande parte das escolas a internet é muito ruim, falta computador. Muitas escolas não têm acessibilidade para deficiente físico, você imagina isso? Com o Estatuto do Deficiente foi aprovado recentemente, tanto se fala em inclusão e grande parte das escolas tem uma acessibilidade muito ruim. Às vezes, quando se diz que a Secretaria diz, não, tantas escolas têm acessibilidade. A acessibilidade é uma rampa e um banheiro para o deficiente, mas a acessibilidade tem que ser muito mais coisa do que isso. Tem que ser uma política muito mais ampla. Acessibilidade para o deficiente intelectual, para o deficiente auditivo, para o deficiente visual. Isso não tem sido observado. Muitas escolas não têm sala de recursos, não têm profissionais para atender esses alunos. Às vezes não tem. É curioso, a biblioteca deveria ser assim, uma espécie de pilar de uma escola. A Secretaria de Educação ela não possui o cargo de bibliotecário. Não tem nenhuma escola do Estado que tenha bibliotecário. Normalmente o que o diretor faz é pegar um auxiliar de secretaria e colocar lá na biblioteca para ficar tomando conta ali. Mas o bibliotecário não tem. E olha o contrassenso. O Estado tem 2 escolas que oferecem curso de técnico em biblioteconomia. E o Estado não contrata, como as prefeituras também não contratam, né? Isso sem contar as péssimas condições de trabalho dos professores, às vezes as péssimas condições de sala de aula, tem aluno estudando dentro de sala de PVC, né? Tem a questão da qualificação dos profissionais. Agora, muitos profissionais sendo demitidos agora no meio do ano, porque ali deu problema com documentação e não sei mais o que. A política educacional do Estado, ela é muito ruim. Ela beira uma tragédia. O governo criou um projeto chamado Escola Viva. Não discuto se o projeto é bom ou não, mas é um projeto que serve para tentar maquiar a realidade. Porque assim, essas escolas, chamadas de Escola Viva, por melhor que ela seja, o governo está investindo os tubos, o que investe nessas escolas não investe nas demais, como isso melhora a situação das escolas que estão em situação precária na maioria dos municípios? Não melhora. E essas escolas, vamos imaginar que esses projetos Escola Viva seja replicado o tempo inteiro, isso é um projeto a longo prazo. A maioria dos meninos que estão hoje no ensino fundamental e no ensino médio nunca estudarão numa escola como essa. Então o governo pode continuar esse projeto, mas ele não pode abandonar do jeito que tem abandonado as escolas. Eu vou citar um exemplo. Lá em Ecoporanga foi instalada uma escola viva, uma escola de boa, né? Você tem uma boa estrutura, tem 500 alunos aproximadamente. E tem a escola Ecoporanga, que é uma escola antiga e tal, que não tem nem quadra de esporte, precisa de uma reforma maior.
Essa escola, esse ano, ficou entupida de aluno, até pelo fato da criação da escola Viva e porque foram fechadas escolas nos distritos de Imburana e Joaçuba, lá em Ecoporanga. Essa escola tem hoje 1.600 alunos, a escola Ecoporanga, contra 500 da chamada Escola Viva. O programa estadual Dinheiro Direto da Escola é um dinheiro que as escolas recebem de acordo com o número de aluno que tem, ali para pequenos reparos, para comprar material. O governo enviou para a Escola Viva de Ecoporanga R$70 mil agora no primeiro semestre, através desse programa. E para outra escola que tem mais de 3 vezes o número de alunos, tem 1.600 alunos, enviou 35 mil. Ora, não se faz uma coisa dessa. Então, assim, cada vez mais fica parecendo que a intenção do projeto Escola Viva é a intenção de um projeto vitrine e para confundir a opinião pública, que não consegue muitas vezes entender, quando eu argumento sobre essa situação toda, às vezes eu fiquei taxado como deputado contra o projeto Escola Viva. Não foi essa discussão que eu fiz e nem que eu estou fazendo. O que eu continuo cobrando do governo é, enquanto você implanta meia dúzia de Escola Viva, investindo os tubos nessas escolas, o que você vai fazer pelas outras? Não está sendo feito nada, praticamente. Né? Então, assim, nós temos trabalhado muito no sentido de cobrar isso do governo, de tornar isso público, para que a sociedade entenda exatamente o que está acontecendo. E sem contar que os profissionais da educação hoje são profissionais com a autoestima no pé, né? Porque há um quadro muito ruim, né? Infelizmente. Você chegou a representar, né, no Ministério Público Estadual, também no Ministério Público Federal, quanto essa questão, né, de fechamento de turmas, turnos, escolas e também a questão da educação de jovens e adultos, né, a EJA. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Então, olha só, o governo fechou 3 escolas no começo do ano. No ano passado foram mais de 500 turmas fechadas. Turnos, nós perdemos a noção de quantos foram fechados. E olha só, os jornais noticiaram há pouco tempo, sobretudo o Espírito Santo hoje, noticiou que o anuário de segurança do Brasil publicou recentemente que o Espírito Santo lidera o ranking dos estados que tem o maior número de menores infratores que cometeram homicídio. 23% aproximadamente dos menores que estão nos IASES hoje cometeram homicídio. Isso é mais do que o dobro da média nacional, que é de 11% aproximadamente. Isso tem uma relação gigantesca com a questão educacional. Não só, mas tem uma relação gigantesca. Mostra a estatística que 59% dos internos dos IASES que cometeram homicídio não concluíram o ensino fundamental. E aí o governo fecha escolas, fecha turnos. Isso é um absurdo, porque você acaba empurrando o aluno para fora da escola. Nós não vimos, e que gostaríamos muito de ver, uma campanha publicitária do governo clamando pela volta dos alunos que abandonam a escola. Segundo a estatística do censo escolar, nós temos aproximadamente 61 mil alunos em idade escolar fora da escola no Espírito Santo. E aonde é que se viu nesse 1 ano e meio do atual governo uma campanha, assim, olha, volte para a escola, você que abandonou, ou um trabalho, né, uma campanha junto ao juizado de menor, as igrejas, a sociedade organizada, para trazer essas crianças para a escola. E tem que melhorar a escola, porque essa escola tem que ser melhorada, né? E não vemos isso, ao contrário disso, o governo fecha escolas. Então nós já vimos o governo fazer campanha aí de turismo, amores do Espírito Santo e não sei mais o que, aquela campanha de 21 dias da saúde que ninguém sabe para que serviu aquilo, e não vemos uma campanha efetiva para trazer os jovens e as crianças que estão fora da escola para dentro da escola. Nós não podemos continuar fechando escolas, fechando turmas, como tem ocorrido nesse último 1 ano e meio. E além dessa questão toda, né, do ensino fundamental, ensino regular, tem essa probabilidade de pelo menos 27 turmas já confirmadas de EJA para não abrir a partir desse segundo semestre, segunda quinzena de mês de julho, né? Então, o governo anunciou matrículas agora no EJA, parece que não vai fechar, mas nós temos que ficar de olho. Porque há sim uma intenção do governo de transformar boa parte do ensino presencial da EJA em ensino à distância, o que seria mais uma temeridade, mais uma forma de expulsar mais jovens e adultos das escolas. O ensino de jovens e adultos é uma modalidade que é a única chance que aqueles que não estudarem em época certa possam ter algum tipo de formação. E agora a gente também tem uma outra questão que a população, é bastante importante para a população costuma cobrar também, que é a frequência
nos trabalhos parlamentares, né, nas sessões. O senhor tem 100% de presença nas sessões ordinárias, aquelas que são apresentadas segunda, terça e quarta, né, que acontecem. Também nas sessões extraordinárias o senhor esteve presente e nas comissões das quais o senhor faz parte. O senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e membro efetivo da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A importância, né, desse trabalho nas comissões, nas sessões ordinárias, deputado? Olha só, tem uma importância muito grande. É claro que às vezes nós temos sessões que não tem nada de muito importante e tal ali para ser debatido, não tem nenhum projeto importante ali para ser votado. Mas é uma obrigação estar ali, né, naquele momento para ver o que vai acontecer, participar dos debates, enfim. Então, assim, eu acho que isso não é nenhuma... Não há dádiva nenhuma em não faltar, isso é uma obrigação. É claro, eu sou um ser humano, como outro qualquer, eu posso também adoecer, eu ter um problema, né, de ordem pessoal e que eu vá precisar me ausentar, isso pode acontecer, mas eu acho que nós temos que primar, sim, não só por estar lá, mas por participar também da maior parte da sessão. Eu acho que isso é importante, né? Porque senão denota uma ideia de que não é importante aquilo que está acontecendo ali, né? Mas eu acho que essa é uma obrigação de todo parlamentar. Lembrando novamente, né, para quem chega agora, quem conecta agora na fanpage do deputado Sérgio Magés, nós estamos aqui apresentando os dados desse segundo ano de mandato do deputado estadual Sérgio Magés, que você fica por dentro das principais ações do primeiro semestre do ano de 2016. A gente já tem aí mais de 1.200 pessoas conectadas, interagindo aqui conosco, gente de Vila Velha, Pedro Canário, Santa Maria de Itibá, Vitória e também Linhares. Lembrando que você pode interagir, pode fazer perguntas ao deputado Sérgio Magés, serão respondidas ao final da apresentação, vamos selecionar algumas e respondê-las. E também comente falando de onde você está nos assistindo. Deputado, a gente falava então sobre as comissões e no início dessa apresentação a gente falava também sobre as bandeiras que o senhor levanta, né? Meio ambiente, educação, inclusão social, gestão pública, a questão da transparência, inclusão social e juventude. E por essas comissões das quais o senhor faz parte, ciência e tecnologia, que o senhor preside, também membro efetivo de cidadania e defesa dos direitos humanos, o senhor fez algumas sessões especiais, né, que são as audiências públicas. Como que o senhor avalia nessas audiências, a importância dessas audiências, quais que o senhor destaca para a gente? Olha, as audiências públicas são um instrumento muito importante. O que eu tenho dito, às vezes, que o governo faz audiência pública, às vezes como fez da LOA, da EDO, da LOA também e tal, é que às vezes se faz só para cumprir tabela. A audiência pública, ela tem várias finalidades. É claro, colher as demandas sobre um determinado assunto e dar um encaminhamento para aquilo. É claro que muitas vezes uma audiência pública não vai ali transformar aquilo num projeto de lei ou algo assim, mas a audiência pública tem também a função de informar a população, de provocar o debate, de dar oportunidade para que as pessoas interessadas naquele assunto venham à Assembleia dizer o que pensam, conhecer o que as outras pessoas pensam. As audiências públicas são transmitidas diretamente pela TV Assembleia e muitas vezes para dar encaminhamento, reforçar e dar fundamento para as proposições que fazemos em forma de projetos de lei e tal. Então, assim, eu destaco as audiências públicas da educação que fizemos, né, da qualificação profissional e EJA, do fechamento de EJA. Recentemente fizemos a audiência pública sobre a questão, e é um processo que a gente está em andamento ainda, que é do incentivo à geração de energia limpa. O governo do estado é muito resistente a isso, né? Então estamos com um grupo, né, para tentar dar corpo a isso, né, e pressionar o governo para que em campo entenda a importância da geração limpa de energia aqui no Espírito Santo, que é um estado que importa a maior parte da energia que consome. Então, as audiências públicas têm sido muito importantes, têm sido debates muito interessantes, às vezes as pessoas desacreditam disso. O parlamento tem um trabalho que não é taxativo, não é uma assembleia, não é uma audiência pública que vai resolver o problema no outro dia, mas é parte de um processo. Então, assim, tem sido muito importante, sim, e as audiências públicas que eu tenho realizado têm sido muito frutíferas. É um primeiro contato, né, que o senhor tem com as pessoas que defendem essas causas, né, que são tema dessas audiências públicas, um primeiro passo para dar continuidade a outros trabalhos. Exato. Lembrando aqui, né, a gente falava que o senhor faz parte, membro efetivo da Comissão de Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e o deputado também é presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas de Juventude e também da Frente Parlamentar de Políticas para Pessoas
com deficiência. Bom, deputado, o senhor gostaria de falar, dar mais algum destaque às ações desse primeiro semestre de 2016? Então, assim, nós já estamos, né, nos encaminhando para o final dessa nossa apresentação. Eu acho que foi claro e nossas informações todas estarão disponíveis nas nossas redes sociais para que as pessoas apreciem melhor aquilo que nós apresentamos aqui, os números que apresentamos. Como eu disse antes, né, assim, eu não sou um político que foi criado, né, de uma forma midiática, vamos colocar assim, né, pelo marketing político. Eu não fui apadrinhado por nenhum político famoso, nada disso. Então, assim, sempre fui muito transparente e assim permaneço. Nós vivemos um momento muito ruim da política, da ética, da falta de republicanismo, e as pessoas desacreditam cada vez mais da política e dos políticos. Eu gostaria de dizer para as pessoas que nos assistem nesse momento que os políticos não são todos iguais. Esse clichê criado que todo político é ladrão, que todo político se aproveita né, do cargo para se beneficiar, para beneficiar a sua família, isso não é verdadeiro. É claro que existe uma quantidade muito grande de políticos que são assim mesmo, mas existem aqueles que não são. Infelizmente, muitas vezes, o trabalho daqueles que fazem a diferença, ou que tentam fazer a diferença, não tem um grande destaque na chamada grande mídia, né? E a mídia, ela reforça sempre muito o negativo. Então seria muito importante que a mídia mostrasse também o trabalho daqueles políticos que trabalham pela sociedade, que respeitam o dinheiro público, que respeitam o cargo que tem, que respeitam a sociedade. Isso seria muito importante. E você que nos assiste nesse momento, você tem que se aproximar da política. Vem aí as eleições desse ano, se aproxime. Não vai acontecer um dia de chegar um Messias e nos redimir. Somos nós que teremos que fazer isso. São as pessoas comuns que terão que fazer isso. E as pessoas boas, ou que se julgam a parte boa da sociedade, têm que ocupar esses espaços na política, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional, nas prefeituras, para fazer. A ideia que todo mundo que entra lá tem que se tornar igual não é verdadeira. Muitas pessoas têm dito assim, você é uma andorinha só, não faz verão. Pode não fazer verão, mas faz outras coisas. E nós temos que encontrar caminhos, e a sociedade precisa participar disso. Então eu faço um convite a você que nos assiste, participe mais, acompanhe mais o que os parlamentares, o que as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional, entenda melhor também o trabalho dessas pessoas, né, o que acontece, como acontece, e ponho, né, o nosso gabinete à disposição para qualquer esclarecimento. E vamos continuar nessa linha, respeitando o dinheiro público. Mostrei até agora, eu dei uma entrevista para o Espírito Santo, para o Bom Dia Espírito Santo, logo depois de ser eleito, eu e um outro deputado. Então, naquela ocasião, o apresentador me perguntava, você acha que precisa 18 assessores para cada deputado? E eu disse naquela ocasião, olha, eu não sou deputado ainda, né? Não tomei posse, mas eu creio que não. E ele me perguntou, então, quanto você acha que seria assim, um número ideal? E eu disse naquela ocasião, eu imagino que por volta de 10 assessores seria suficiente. Como eu falei, pode ser até que eu venha precisar mais. Agora, imagine se a economia que eu fiz até agora, essa transparência, e eu não estou aqui para que as pessoas dizem assim, olha, mas o cuidado com o dinheiro público é uma obrigação. Tenho plena certeza disso, é uma obrigação tanto que eu estou fazendo. Mas a gente tem tentado mostrar através das ações que existe outro tipo de política, que é possível sim um novo caminho. A gente não vai mudar tudo em 4 anos, em uma gestão, enfim, mas a gente tem que começar, e tem que começar isso através das ações. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então estamos lá à disposição. Se você tem críticas, sugestões para nos trazer, por favor, faça isso. Muitas vezes as demandas que a sociedade tem não chegam até nós. Hoje nós temos vários veículos de comunicação, né, e várias formas de comunicação, seja as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, os sites, né, que possibilitam essa interatividade, essa comunicação permanente com os eleitores e com a sociedade. É claro, eu sou apenas eu não posso atuar, né, em todas as áreas como eu gostaria. Gostaria de uma atuação muito maior na saúde, também, né, na segurança, em outras áreas, mas infelizmente não, né, mas
não tenho pernas para isso, né? Mas tudo aquilo que são coisas que interessam à sociedade, eu sempre estou apoiando, eu sempre tento participar da melhor forma possível. As pessoas me chamam muitas vezes para determinadas visitas, para determinados debates. Sempre que eu posso, eu estou lá, estou presente. Eu não me esqueço, né, e não posso esquecer de forma nenhuma que eu sou o servidor da sociedade e não a sociedade é que existe para me servir, né? Então estamos à disposição e nós vamos publicar tudo isso também pelas redes sociais, onde os senhores poderão ter então essas informações bem mais claras. Além das visitas nas escolas estaduais, o senhor também tem desenvolvido, sido convidado a dar algumas palestras, né, sobre política, sobre o trabalho do deputado. Como que é isso? É bem interessante essas palestras em escolas, em universidades, as pessoas me convidam para ir lá falar, para explicar como se dá o trabalho parlamentar, para falar um pouco sobre a política do Espírito Santo, às vezes sobre a política educacional, e é sempre um prazer muito grande participar disso. Também participo de um projeto que é do deputado Padre Honório, sobre formação política, então tenho também ido a muitos municípios para dar essas aulas, palestras, nesse curso de formação que é também muito interessante, em Montanha, em Ecoporanga, em Barra de São Francisco, Assunção da Barra, Santa Teresa, Santa Maria de Itibá, enfim, vários municípios. Como a gente tinha prometido, deputado, selecionamos algumas perguntas, Ok. né, alguns elogios também chegaram, já alcançamos mais de 4.500 pessoas aqui na nossa transmissão ao vivo dessa prestação de contas no segundo ano de mandato do deputado Sérgio Majesco. A gente já agradece todo mundo que está conectado agora, acompanhando a gente. E entre essas perguntas, esses elogios, lá da terra do Senhor, Santa Maria de Itibá, chegou um pedido para o senhor ser prefeito da cidade, ser governador, até mesmo presidente da República. Eu agradeço muito a consideração lá do meu conterrâneo em Santa Maria, mas o meu domicílio eleitoral é aqui em Vitória, né? E, assim, no momento não está nas minhas pretensões, né, assim, me candidatar a um cargo do Executivo. Até porque nem cumpri um mandato ainda, né? Eu sempre fui crítico da questão, assim, de que uma pessoa se candidata para ser deputada e não cumpriu nem metade do mandato, vai ser candidata a governador, vai ser candidata a não sei o quê. Porque, assim, as pessoas que votaram em mim, a maioria que votou, foram votos de opinião, né, por assim dizer, essas pessoas querem ver o meu trabalho como parlamentar, né, como deputado. Então, seria uma espécie de traição também com parte dos meus eleitores, que alguns poderiam ficar felizes com isso, mas desagradaria a muitos outros também. Então, eu tenho que mostrar o meu trabalho ainda como parlamentar. Falando de mostrar o trabalho, né, como parlamentar, o Mário Gonçalves, ele perguntou onde que consegue ver, acompanhar os projetos que o senhor apresenta na Assembleia Legislativa. E no nosso site, no nosso site tem todos os projetos que nós apresentamos, todos. E também no site da Assembleia Legislativa tem, mas no nosso site tem um link que vai direto nos projetos que nós apresentamos. Lembrando, o site do deputado, www.sergiomajeski.com.br. Lá há uma aba de projetos que você pode acessar e acompanhar, saber até mesmo em qual pé está esse trâmite, né? Em qual comissão da Assembleia Legislativa está parada, se já foi para votação em plenário, você consegue acompanhar tudo isso neste site. A gente queria agradecer a participação da população de Cachoeiro do Itapemirim, que também marca presença nessa apresentação ao vivo. E também temos uma outra pergunta. Deputado, vimos muitos projetos em regime de urgência do governador. Por que isso? Foi a Juliana que perguntou via WhatsApp. Pois é, os projetos de urgência todos os projetos do governo entram com pedido de urgência. Isso é muito ruim, por quê? Porque nem sempre eles são urgência efetiva e impede que as comissões analisem com mais critério e que o debate seja mais amplo. Então, às vezes, não dá tempo nem dos deputados entenderem do que aquele projeto fala, e nem dá tempo de você apresentar uma emenda, por exemplo, ao projeto, de tão rápido que ele é votado. Amanhã, novamente, vamos votar lá projetos em regime de urgência. Hoje foram votados vários em regime de urgência. Todos os projetos do governo praticamente são em regime de urgência. O regime de urgência deveria ser uma exceção e não uma regra. E os projetos que vêm do Palácio Teixeira, que vêm do Executivo, todos são votados em regime de urgência. Isso é muito ruim para casa, é muito ruim para a sociedade, sempre com a desculpa de que é muito importante, porque o governo precisa disso, precisa daquilo. Ora, o governo que se antecipasse, então, e mandasse com antecedência. É muito ruim,
essa questão da votação em regime de urgência, porque isso impede, inclusive impede que a sociedade participe. Não dá tempo, por exemplo, de você convocar, às vezes, quando é algo que interessa aos movimentos sociais dos sindicatos, convocar as pessoas para ir lá participar desse debate, ir lá fazer uma pressão, não dá tempo, né? Então, muita coisa passa ali despercebida da sociedade. A Lucivânia Almeida, ela diz, precisamos de mais parlamentares como Majestic. Muito obrigado, Lucivânia. Fico feliz com o seu elogio. Muito obrigado. A Rosemary Silva, ela fala, né, ser autêntico não é ser de oposição, na hora que o senhor disse, né, então que é taxado como deputado de oposição. E eu também não me preocupo muito com essa questão de ser taxado como deputado de oposição ou não. Eu acho que aqueles que acompanham o meu trabalho têm tudo aquilo que eu faço no parlamento, eu me fundamento muito bem. Seja as minhas críticas, seja as minhas denúncias, seja as minhas proposições, todas muito bem fundamentadas. Então é algo que não me preocupa muito. A Lucivânia Almeida, ela voltou a participar pelo Facebook e ela questiona, será que o descaso com a educação do campo e cidade está no plano Espírito Santo 2025? Pois é, Lucivânia, eu imagino que não esteja no plano, né? Agora, é um descaso mesmo, tanto com a educação do campo, com a educação urbana, há muitas escolas do campo sendo ameaçadas de fechar, a pedagogia de alternância, que em muitas escolas deixou de existir, isso sem contar as escolas do MEPS também, né, as escolas famílias que precisam de mais apoio do governo também. Então é um descaso completo, infelizmente é um descaso completo, e eu tenho dito o tempo inteiro. A política educacional do Estado, para mim, ela beira uma tragédia. Ela é feita para uma escola imaginária, um aluno imaginário, um professor imaginário, uma realidade imaginária. Então, assim, nós poderíamos contribuir muito mais e ainda temos a dificuldade do debate com a Secretaria de Educação, que não se dispõe a debater, que não se dispõe a dialogar, né? Isso ainda dificulta muito mais a situação. É como se todo projeto que sai da Secretaria de Educação fosse perfeito e ninguém fosse competente o suficiente para criticar, para dar uma sugestão, para melhorar. O Felipe Cruz participou também via fanpage aqui no Facebook, ele é de Pedro Canário, e ele pergunta como que as pessoas podem ajudar no trabalho da Frente Parlamentar de Juventude, e pediu para o senhor falar um pouquinho mais do trabalho. A Frente Parlamentar da Juventude está à disposição, e é muito importante que as associações de jovens, enfim, que tragam essas demandas, porque nem sempre aquilo que eu penso que seria uma coisa legal para ser feita, um movimento, uma ação qualquer, um projeto, que aquilo realmente interessa. Então, por isso, nós vamos de agora em diante estar promovendo também mais debates, mais audiências, mais talvez mesas redondas, alguma coisa assim, para debater com as juventudes, né, porque nós não temos uma juventude só, as juventudes, para que tragam as suas demandas e a gente possa encaminhar sempre aquilo que estiver ao nosso alcance. Ok, deputado, vou agradecer, então, a gente superou as 5.000 visualizações, 5.000 pessoas que foram alcançadas com a nossa prestação de contas, a avaliação desse primeiro semestre de 2016 do mandato do senhor. Pessoas de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Pedro Canário, Santa Maria de Itibá, Linhares e Vitória, todo mundo que esteve com a gente nessa noite acompanhando, né, e ficando por dentro das principais ações desenvolvidas pelo deputado Sérgio Majestic nesse 1 ano e meio de mandato. E também, deputado, lembrar para a população, para quem assiste, que todo esse material, os vídeos dessa apresentação, os dados também vão estar disponíveis no nosso site www.sergiomajestic.com.br e também nas nossas redes sociais. E quem quiser fazer alguma sugestão, alguma pergunta, pode acessar também esses mecanismos que o senhor responde, não é mesmo, deputado? Com certeza. Inclusive os meus perfis, a página, muitas vezes sou eu mesmo que respondo ali, né? E agradecer mais uma vez a todos vocês que nos assistiram, que tiveram paciência. Eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez por qualquer falha. Como eu falei, isso aqui foi feito de uma forma amadora, é a nossa primeira experiência, pretendemos fazer novamente, né? E estamos completamente à disposição dos senhores, como a Fiorella já disse, tudo isso vai ficar à disposição, tanto a filmagem da nossa apresentação hoje, quanto esses números colocados aqui, e estamos à disposição para qualquer crítica, sugestão. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.